Olá, amigos, pessoal da Igreja Batista Regular Ebenezer, quem mais estiver assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o Pastor André com mais uma indicação de livro. Esse livro que eu vou indicar hoje, o autor é o recém-falecido. Eu estou gravando isso no dia 19 de julho de 2025. Nesta semana, na segunda-feira desta semana, faleceu o grande John MacArthur, né? John MacArthur, para quem não sabe, era um pastor durante muitos anos numa igreja nos Estados Unidos, no estado de Califórnia, chamada Grace Community Church, Igreja Comunitária da Graça, né? E era muito conhecido pelo seu programa de rádio, Grace to You, ou Graça a Você, né? O nome do programa de rádio. E distribuição de suas mensagens. Todas as suas mensagens são arquivadas agora na internet, você pode encontrar em inglês, é claro. Mas também muitos livros escritos e um impacto enorme nesta geração. Entre outras coisas que ele fez, o John MacArthur serviu para lembrar a uma geração de pastores, como eu, por exemplo. Ele nos lembrou que o ponto principal, a tarefa principal de um pastor é a pregação da palavra. É a alimentação do rebanho através da pregação da palavra. Tirando todas as modas, tirando todas as coisas que igrejas e pastores fazem para aumentar o seu ministério e focalizando especificamente e quase exclusivamente na pregação da palavra de Deus. Ele influenciou muitos pastores, gerações de pastores. E através de seus livros e suas gravações e vídeos de mensagens, ele vai continuar influenciando muitos pastores e muitos missionários. Eu sou influenciado por ele muito, inclusive se você está vendo aqui na minha biblioteca, essa seção aqui é só de livros deles. E estes são os livros que eu adquiri antes que existisse o Kindle, né? Antes que existisse o e-book. Que agora eu tenho vários outros livros dele no e-book. O John MacArthur era focalizado, era apaixonado pela palavra de Deus. E ele já está fazendo muita falta, já está deixando muita saudade. Uma figura assim, que dominava o mundo evangélico. Não pela sua personalidade, não pela sua polêmica, mesmo que ele escrevia algumas coisas e falava umas coisas que para a nossa cultura e até no meio evangélico eram polêmicos, mas ele não dominava por causa disso, mas por causa de sua pregação da palavra e pela sua paixão pela palavra e pela sua preocupação que nada viesse a distrair da pregação da palavra de Deus. E esta preocupação que o levou a escrever o livro que vai ser nossa indicação de livro hoje. Este livro é um livro que é um dos mais recentes dele, foi escrito em 2013. É um livro que, embora escrito lá nos Estados Unidos, fala muito a nossa cultura, a nossa realidade aqui no Brasil e na América Latina. O nome do livro, eu vou colocar aqui, o nome do livro é Strange Fire, ou em português, Fogo Estranho. Este livro, irmãos, deve estar na biblioteca de toda a igreja. Na Ebenezer, este livro tinha na nossa biblioteca. Eu sei porque foi eu que coloquei lá. E eu fui pegar agora, eu não sei para onde foi, mas não está ali. Mas não se preocupe, vocês da Ebenezer que estão vendo isso, esse livro em breve estará de volta em nossa biblioteca. A minha cópia eu podia mostrar aqui, mas a minha cópia é digital, então não dá para mostrar esse livro. Mas, meus irmãos, esse livro é de suma importância, porque trata do movimento pentecostal
e neopentecostal. É um movimento que desde o início do século XX tem tomado de conta do mundo evangélico aqui do Brasil. Tanto que, se você ler esse livro em português, você vai ter tipo uma carta na frente pela editora Thomas Nelson, meio que pedindo perdão ao mundo evangélico por ter publicado isso em português. Por quê? Porque esse livro vai à raiz e atinge a raiz do movimento carismático aqui, acaba com os fundamentos do movimento carismático e mostra de uma forma precisa, como a gente fala aqui, tintim por tintim, né? Ele mostra os resultados desastrosos deste movimento. Então, não é de se surpreender que líderes carismáticos aqui, se não me engano, quando foi lançado, até o Silas Malafaia se pronunciou contra, se não me falta a memória. Ou pelo menos falou umas coisas que dava a entender que ele estava falando sobre isso. Mas meus irmãos, o livro é muito importante. Se nós prezamos pela pregação da palavra, se nós somos um povo da sola Escritura, então nós precisamos rejeitar profecias particulares. E esse livro, ele faz três coisas. Primeiro, ele dá o fundamento bíblico por esta rejeição. Ele dá a história e mostra a história meio que equivocada do movimento carismático, como começou, e levanta a questão como é que um movimento que é um movimento de Deus começa desse jeito, certo? E por final, ele mostra, como eu falei, os resultados desastrosos. E esses resultados desastrosos se concentram mais nos Estados Unidos, mas a gente, como aqui, domina o movimento carismático muito mais, e neopentecostal, muito mais aqui do que lá nos Estados Unidos, a gente pode multiplicar os resultados desastrosos pelo menos 10 vezes, né? Então, super recomendo a leitura desse livro para todos os crentes, e principalmente se você vai entrar no ministério, se você está no ministério, se você está envolvido na pregação da palavra de Deus no mundo evangélico de hoje, alguma posição de liderança espiritual, leia esse livro. Se você está assistindo esse vídeo e você é carismático, você é pentecostal, ou assiste numa igreja neopentecostal, então leia esse livro, porque você precisa saber que você está sendo distraído por uma doutrina que não é bíblica, certo? Aí que o evangelho, que é o importante, o evangelho está sendo corrompido, né? O evangelho está sendo ou até deixado de lado por causa desse fogo estranho, que é o título do livro, né? Que são entre aspas, os dons carismáticos, né? Então, recomendo também que você vai e procure outros livros de John MacArthur, que tem muitos em português, traduzidos em português, tem muitos vídeos das pregações dele com legendas em português. Super recomendo. John MacArthur, eu não sei se eu falei no início, mas eu não tenho medo de dizer que John MacArthur é o Charles Spurgeon da nossa época. Não é um homem perfeito, não é um homem que nós vamos concordar totalmente com o que ele vai dizer, com certeza, mas foi um homem grandemente usado por Deus, e através de seus livros, suas mensagens, ele vai continuar impactando pelo bem gerações vindouras até que Jesus Cristo chegar, ok? Então, essa é a nossa indicação de livro desta semana. Deus permitindo, na outra semana teremos outra indicação.